Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio no 5º capítulo, Ladrões de Alegria e Sequestradores da Felicidade, do livro Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente, do Tiago Brunet. Ele inicia logo esse capítulo aqui falando que algumas pessoas passam por nossa vida causando felicidade e outras quando se vão. Sabe as palavras. Algumas delas atravessam a nossa existência e nos trazem sofrimento. Outras cruzam a nossa jornada e fazem brotar sorrisos e arrepios no corpo. Na sequência, ele fala aqui, ele utiliza como exemplo o filme que foi lançado pela Disney, Divertidamente, onde ele diz que é sobre uma Hailey, né, de 11 anos, uma adolescente que muda de cidade com os pais e vê sua vida toda transformada. O mais interessante, contudo, é que essa história dessa menina, ela conta sobre emoções que temos dentro da gente, que é a alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, que são personagens centrais. E o que ele quer dizer com isso? Que assim como acontece em Divertidamente, as pessoas passaram pela nossa história também acabam tendo terrenos a construir ou a vender no condomínio das nossas memórias. Como já dissemos, antes, infelizmente, não estamos num mundo ideal. Nesse mundo real, convivemos com uma variedade de pessoas tóxicas e complicadas. Algumas delas são invejosas, outras vingativas e por aí vai. Há também as orgulhosas, as procrastinadoras, as preguiçosas e até aqueles que odeiam você pelo motivo que outras te amam. Interessante, né? Reforça ainda que algumas conseguem reunir todas essas características em uma só pessoa. Cara, essa daí é bem distante de mim. Se a gente puder mandar ela bem longe, eu agradeço. Então vamos lá. E aí ele diz o seguinte: não é surpresa, então, que em nossos dias também haja ingratos, indiferentes, perturbadores de paz, perseguidores, os mentirosos, os falsos, os hipócritas e os que fazem-se de vítima o tempo inteiro, e os irresponsáveis e aqueles que nunca correspondem às expectativas. Esses são os ladrões que influenciam a classe mais comum. Esses são os ladrões. Influência mais comum, a classe mais sorrateira que pode existir. E aí ele cita o Judas, né, como um exemplo na vida de Jesus. E diz o seguinte, que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Verdadeiramente é um desafio. E a lição que a gente tira do livro aqui, quando ele diz que sim, o ser humano descobriu que é mais fácil lidar com um animal de estimação do que tentar entender as pessoas. Por isso que ele fala aqui que existem pessoas que são dependentes emocionalmente de certos defeitos como esse, e que são obrigadas a conviver com outras pessoas que intoxicam elas, né? E que elas, por questão de falta de opção mesmo, né? Que deve estar na estrutura dos incontornáveis, na estrutura familiar. E que acaba criando nelas uma dependência desse vício que é ruim. E quando ele cita aqui os animais, ele diz o seguinte, que por que tem algumas pessoas que são muito apegadas aos animais? Porque elas sabem que de lá não vem algo que vai ferir, que vai machucar, que vai trair, que vai causar danos, né, na sua vida. E sim, muita reciprocidade, muito carinho, muito amor, companheirismo. E sem raciocinar e sem abrir a boca, né? Que eu duvido muito disso, porque eu tenho 2 cachorros e eu sei o quanto eles são inteligentes. Então vamos lá. E quando ele diz o seguinte, que as pessoas estão substituindo coisas e substituindo animais por pessoas, é porque é justamente isso, elas estão muito feridas e não estão se tratando, não estão conseguindo superar traumas causados por outras pessoas. E que isso pode ser também resolvido com a parte espiritual, né? Então ele vai fazendo todo um trajeto aqui, eu estou resumindo, como eu já disse para vocês, e a gente pode dar uma enxertada nisso aqui. Bom, quando como eu disse para vocês, né, nos outros episódios anteriores, eu sempre vou estar fazendo comparativo com aquilo que eu vivi, na época que eu vivi, na época que eu li esse livro.
E eu convivi com muita gente tóxica, no sentido de algumas características, né? Algumas características, não que a pessoa era 100% tóxica e tinha tudo isso junto, não é isso. Eu convivi com gente que reclamava demais, que nada estava bom, nada era suficiente, ou que sempre existia uma dificuldade para qualquer situação que a gente colocasse. Tipo, tá muito quente hoje. E a gente ia pro ar-condicionado. Não, mas aqui agora tá muito frio. E aí a gente servia um café. Esse café tá frio. Mas aí a gente vai lá, esquenta o café ou faz um novo café. Meu irmão, tu botou o café para pelar a língua da gente. Eu te dizia que a gente queria... eu quero comer alguma coisa com molho. Não, eu quero comer alguma coisa bem feita, bem passada. Lá vai, muda as coisas. Então, assim, não, para esse tipo de pessoa nunca estava bom. Nunca era o suficiente. Outra coisa que eu convivia muito era com gente conformada. Por exemplo, poxa, essa roupa não ficou bem costurada. Aí a pessoa diz, não tem nada não, a gente dá um jeito. A gente esconde aqui, faz aqui. Não tinha uma exigência, tava tudo muito bom. E quando vinha pra gente, vinha de qualquer jeito. E isso porque a pessoa era muito conformada nessa situação, né? Esse é um caso extremo. Um era inconformado com tudo, o outro era conformado demais com tudo. Um outro ponto eram as pessoas aproveitadoras. Isso já não é só em relação ao relacionamento que eu tinha, mas existia aquelas pessoas que a gente chamava das malas, as encostadas, né? Tipo que o do colar colou. Não, a gente vai lá e qualquer coisa a gente contribui. Ou senão a gente, tipo, chegava, nós vamos fazer uma viagem, tal, e aí cada um tem que dar tal tanto, ou tem que fazer tal coisa. E é para ser todo mundo junto, dividido. Aí essa pessoa, ela não contribuía, disse, não, paga aí, depois a gente resolve, não sei o que, e passava. Então isso acontecia muito. Isso também me incomodava. Ou a gente marcava algo e a pessoa que a gente convidava, que ia, né, na verdade, porque muitas das vezes não era convidado, mas que ia, ainda levava mais 2, 3 pessoas. E não que isso fosse influenciar em nada, ou seria uma... Não, mas era uma questão de bom senso. Então, assim, são as pessoas que elas não têm senso do ridículo, né? Para elas é tudo muito normal, é tudo muito aceitável, né? As caras de pau, como a gente diz logo, a pessoa entrava na nossa casa e perguntava onde foi, quanto foi, como foi, que coisa, eu queria um igual, como é que eu faço para comprar o igual? Então, assim, isso daí eu ouvi demais, isso me incomodava. Eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Eu poderia até entrar na casa dessa pessoa e gostar de algo que ela tivesse, e elogiaria a tal peça, e talvez perguntasse para ela onde foi que ela comprou, né? Mas era uma forma falada, era uma forma que era falada, que parecia que a pessoa, ela quisesse comprar o igual, quisesse imitar e demonstrava que não estava olhando de maneira... sem maldade, né? Sem maldade. E, então, assim, a gente convive com vários tipos de pessoas. A gente convive também. Ele fala aqui sobre estrutura, né? Vamos para a estrutura que a gente não tem como contornar. Para alguns familiares. A gente tem, gente, um monte de gente que deveria ter um papel muito importante na nossa vida. E que essa pessoa, ela se absteve disso, ela não resolveu não ser ou não fazer o papel dela, e que se exploda o dependente dela, que se exploda quem quer que seja que precisasse dessa pessoa em dado momento da vida, entendeu? Então, assim, ela ainda não assumindo uma responsabilidade que é dela, propriamente dela, ela ainda se sentia no direito de cobrar pessoas que voluntariamente estavam fazendo por você. Então, é outro tipo de pessoa que a gente tem que ficar atento. Existe um outro tipo de pessoa que é da nossa estrutura familiar que às vezes, infelizmente, muitas das vezes é um pai ou uma mãe
que eles nunca, ou eles diferem quando tem mais de um filho, né? Ou eles diferem entre os filhos, eles têm mais afinidade com um filho e com o outro. É por isso que existe aquela velha história que os filhos costumam dizer, mamãe e papai preferem fulano do que ciclano. Mas na verdade, para os pais, segundo o que eles falam, isso não existe. Mas para os filhos, isso é claramente praticamente uma evidência, né? Eles dizem sempre há um predileto na história. E também há situações entre pais e filhos que falam o seguinte, que tudo mamãe me critica. Não, impressionante. Se a minha prima falar qualquer coisa, é lindo, maravilhoso, mas quando sou eu, não tem o mesmo valor. Quando sou eu, não é a mesma coisa. Então, assim, muitas das vezes, esse conflito entre mães e filhas, por exemplo, está relacionado às frustrações não da filha, às frustrações da mãe. Porque talvez a mãe não tenha conseguido ter um bom casamento, então ela acha que já que ela não foi feliz no casamento com o marido, o ex-marido, a filha também não tem que ser, ou a filha também tem que ter as mesmas atitudes que ela teve de maneira errada naquela época. Então ela sempre vai julgar como se a filha fosse, como se a filha tivesse que ser pior que ela, ou igual a ela. E aí, quando isso acontece, sempre existem conflitos. Por quê? Porque muitas das vezes os filhos, quando estão decepcionados com as atitudes do pai, eles tendem ou a repelir ou a fazer igual. E nesse caso, quando há muito conflito, geralmente esse filho ou filha, eles não copiam o mesmo itinerário do pai. E quando há esses embates, esses conflitos, muitos autores dizem que é porque as personalidades são iguais. Então, o que um tem de defeito é identificado no outro. Mas, mesmo assim, a gente está falando sobre críticas entre pais e filhos. Geralmente, isso são frustrações que os pais não conseguiram resolver, que os pais não conseguiram se desagregar, né? Reprogramar essa crença. E aí acaba frustrando, muitas das vezes, os seus filhos. Então, tem convivências que são muito difíceis, em ambientes que acabam sendo tóxicos, porque parece que tudo que você faz nunca agrada o outro, parece que tudo que você faz sempre é insuficiente para o outro. E isso, voltando, estou falando entre relações de pais e filhos. Existem também aquelas relações que são narcisistas, pais narcisistas, mães narcisistas, que é como se ele conseguisse controlar o mental dos filhos. Né? E aí ele sabe exatamente o que, se ele deixar de fazer tal coisa, ou se ele falar certa coisa, aquilo vai causar um mal-estar no filho, vai fazer o filho se sentir deprimido, se sentir mal. E assim, essa pessoa, ela acaba estragando o clima daquele momento e isso diante das pessoas que estão à volta dela. Eu vivi muito isso no meu casamento.